Os vestígios arqueológicos representam o testemunho de uma remota história civilizacional castreja. Hoje visitamos povoações do passado em aldeias do presente. Estamos a cerca de 20 minutos da cidade que viu nascer Portugal. Bem-vindos a mais um Aldeias com História, hoje nas freguesias de Guimarães. Gosta de morar aqui na sua terra? Agora não gosto. Nunca fui para fora. Nunca foi para fora? Eu nunca saí daqui. Eu adoro viver aqui e tenho noção que a maior parte das pessoas e dos jovens gostam de viver aqui na nossa freguesia. E o que é que esta terra tem de bom? Tem tudo o seu, tem tudo bom. Eu compro e cozinhar, também não sei mais nada. Mas isto é bonito, a sua terra é bonita. Pois é, por acaso é um sítio bonito, não é? Viva Briteiros é o maior! Briteiros, o maior! Olá, Gonçalo. Olá. Bem-vindos à Citânia de Briteiros. Obrigada, estamos muito felizes por estar aqui, até porque este é um dos sítios paradigmáticos da arqueologia portuguesa, daí fazer sentido começarmos por aqui. Sim, foi um dos sítios onde precisamente nasceu a arqueologia portuguesa. Foi dos primeiros sítios a ser estudado em Portugal, a ser escavado, fazendo essas escavações arqueológicas, embora fosse um sítio que já era conhecido muito antes de começarem as escavações. Portanto, houve um senhor daqui desta zona de Briteiros, um vimaranense, Francisco Martins Sarmento, que foi dos primeiros arqueólogos portugueses, que foi ele que começou a fazer escavações aqui na Citânia e que era o proprietário da Citânia. Portanto, ele comprou este monte para fazer escavações arqueológicas e para descobrir, digamos assim, esta cidade que temos aqui, que é das primeiras cidades que temos nesta zona e das mais antigas que temos em Portugal. Portanto, as escavações no século XIX, muito antes disso, a Citânia já era conhecida das pessoas de Briteiros, já lhe chamavam Citânia. Há documentos que falam deste sítio do século XVI, século XVII, mas digamos que foi com as escavações que se conheceu ao pormenor aquilo que era a estrutura urbana, como eram as casas, etc. A importância deste achado arqueológico é também porque nos permite perceber, se calhar, como é que iniciaram as primeiras cidades da Península Ibérica, pelo menos do Noroeste. Exato. Não é? Portanto, falamos de populações que viveram muito antes da época romana, que já eram século? populações fixas. Aqui na Citânia começaram a viver pessoas perto do século VI a.C. E a partir daí, inicialmente era um povoado pequenino, depois foi crescendo e quando chegámos ao século II a.C. já era um povoado com uma dimensão considerável para a época. Para termos uma ideia, a Citânia tem uma área total de 24 hectares. Uma população que nós estimamos que tenha atingido as 3.000 pessoas no século I a.C., que é uma população considerável, mas com uma forma de arquitetura muito particular, que podemos ver aqui no terreno. Devemos ver. Temos as características não só da Citânia, como de outros castros, que são as casas redondas. As casas redondas hoje em dia podem-nos soar um pouco estranho, mas era a arquitetura doméstica mais habitual nessa época. Cada família não vivia numa casinha destas, mas num conjunto, digamos assim, um conjunto formado por 3 ou por 4, e dentro desse conjunto, cada casinha tinha uma função. Havia uma que era a cozinha e o sítio onde se comia, depois havia outra que era o sítio para dormir, para guardar os animais, para guardar a comida, como acontece com uma casa de hoje em dia. Só que em vez de termos divisões, temos compartimentos que são construções separadas. Exatamente, casinhas separadas casinhas mesmo. separadas. Nós aqui na Citânia, a área escavada são mais ou menos 7 hectares e dentro desses 7 hectares nós conhecemos 110 conjuntos de família, ou seja, 110 casas de família na parte habitada. A
Casa do Conselho era um espaço onde cabiam cerca de 50 pessoas sentadas. Nós já fizemos a experiência, porque há todos os anos uma animação histórica aqui em Briteiros, que é a Centenária Viva, e já chegou a ser feita dentro desta casa. Portanto, foi uma espécie de arqueologia experimental. E era um espaço onde as pessoas se juntavam para comer, onde havia algumas festividades que eram feitas às vezes para promover a imagem de determinada pessoa que oferecia esse banquete. É considerado dos edifícios parlamentares mais antigos que conhecemos na Península Ibérica. Uma vida plena em comunidade já. Em comunidade, sim. E agora viemos dar um saltinho ao lugar dos bairros, em Santa Leucádia, e aqui o milho ainda se mexe como se fazia antigamente. Dona Maria, então estava a mexer o milho. Pois, que remédio? Ainda se lembra das primeiras vezes que andou a mexer o milho? Tu não lembras? Uma pessoa que começou desde pequeno, não é? Que idade tinha? Quando começou, para 7 anos, já ia mexer o milho. Já ia mexer o milho? Não que os meus pais, não era como agora, eles agora me diziam no bom. Mas antigamente, uma pessoa, os meus irmãos ainda foram para a escola, que eu era sozinha da rapariga. As 7 rapazes, só era eu da rapariga. E eu é que me quilhava a fazer tudo em casa. A única rapariga sobrou tudo para si, tudo o que era lides domésticas. Eu nunca aprendi a escola. Nunca aprendeu a ler e a escrever. Não, senhora. E tem pena disso? Muito, mas o que é que eu vou fazer? Com que idade é que começou logo a ajudar no campo? Comecei logo, desde pequeninha. Os seus pais tinham terras? Tinha, meus pais foram sempre labradores, eles sempre terras. Uma pessoa ia chamar as vacas, quando depois começou a ter mais um bocadinho de corpo, já ia largar estrume da noite e de dia. E é o quê? Largar estrume. Largar estrume, exatamente. Fazia, agora nem suja, até fazer rumas de estrume. Puxava-se mato e depois fazia-se a ruma, mas para depois espalhar no campo. Olha, sabe o que era? Uma pessoa que conhecia ao domingo por ir à missa. Do resto, o povo trabalhava sempre. Acordar cedo, ir trabalhar para o campo. O almocinho era no campo? Às vezes era no campo. Se fosse o campo longe, era no campo. Se não era em campo, vinha-se a casa. Vinha-se a casa almoçar, ok. E o pequeno almoço, o que era? Era sopa. Sopa ao pequeno almoço. Não era como agora. Agora, quem é que faz sopa agora? Mas ficavam logo com outra energia para trabalhar, não era? Pois. Comia sopa, põe-se um copinho de vinho. E à noite era mais uma sopinha, não? À noite outra vez sopa. E a carne era lá para os A carne estava para os estrangeiros. Fome de pão e caldo nunca passíamos. Sopa, chama-se sopa. Do resto não se comia coisas boas, como agora. Não se comia carne como agora, nem nada. Era sopa, batatas, era o que o povo comia. E como é que papa, fazíamos papa muitas vezes, tudo para aqueles, eu não comia muitas vezes. Papa de quê? Papa de farinha de milho. Farinha de milho. Ou seja, era todos os produtos que tinham, não é? Aqui da terra. Tudo que tinha. E por aqui as vozes já estão afinadas e elas são o grupo de cantadeiras da Casa do Povo de Briteiros e cantam há 20 anos as memórias de outros tempos. Briteiros é um jardim, casa do povo canteiro, os idosos a cantar, alegram o mundo inteiro, alegram o mundo.
esquinas da Citânia ficam no alto da serra. Para a ponte veio o museu. Oh, que rica a nossa terra! Oh, que rica a nossa terra! Oh, ai, olari, lorela! Briteiro, lindo briteiro! Briteiro da nossa terra! Olá, senhora Evaristo. Eu já venho atrasada, não é? Sabe que eu estive ali na Casa do Povo com as cantadeiras. E é bom ouvir-vos. Tinha um repertório que nunca mais acabava. Isso tem aí uma que lá está. Uma que lá está, canta muito bem, é uma animação. E também cantam sobre os moinhos, não Cantam é? e elas já cantaram nos moinhos. Já cantaram nos moinhos. Porquê é que estamos a falar sobre os moinhos? Porque a produção de cereais era uma das grandes formas de sustento aqui de grande parte das aqui da comunidades. freguesia freguesia e arredores, porque aqui 110 moinhos, 110 moinhos. desde o moinho, desde a ponte de Lagiosa até às Taipas, são 110 moinhos. Mas temos aqui alguns, pelo menos dois na freguesia a funcionar. Ou seja, os moinhos é uma das suas grandes paixões, não é? Foi fazer as penas, os rodízios, todo o material que diz respeito aos moinhos, tudo foi feito por moinhos. 40 e tal anos que trabalhei nisto. Porque gosta destas tradições também. Adoro isto. Ou seja, os moinhos de água porque aqui a água não falta, não é? Não falta aqui água do Rio Torto e Rio Febras. Exato. Não falta aqui água. De verão abate um bocadinho, mas dá sempre para os moinhos funcionarem. Portanto, as suas mãos são viradas para a arte. Estão para a arte, para os moinhos e para o artesanato. Porque restaurar o moinho é artesanato. Mas demora muito tempo a restaurar um moinho. Quanto tempo é que demora a restaurar um moinho? Aí, para fazer as peças todas para o moinho, o moinho leva sempre um mês. É lá, é muito trabalho. Para preparar tudo. Até conte-me lá a emoção quando vê que o moinho está recuperado e está pronto. O que é que se sente? É uma alegria. É uma alegria depois ver as senhoras ir levar o moinho e moer. Parece que recua no tempo, não é? Recua tudo. E depois de tanto passear, a fome já aperta. Então viemos provar o famoso cabrito do restaurante Mafra, em Briteiros de Santo Estevão. O restaurante Mafra, que é um dos mais antigos, se não o mais antigo da freguesia. Olá, meus senhores, bom dia. Aqui, Dona Emília, então não podia ir embora sem lhe dar um beijinho? É que é uma cozinheira de mão cheia, dê-me cá um beijinho. Desculpa. Vai ficar. Adorou o meu cabrito? Adorei o seu cabrito. Eu não sei qual é o segredo do seu cabrito. O segredo não se pode contar tudo, mas pode ser alguma coisa. Então o que é o segredo? Não é difícil, é muito alho e pouco sal. Muito alho, pouco sal. E está aqui a descascar já as suas batatinhas para o cabrito, não é? Sim, para o cabrito. E também amanhã, que é dia de cozido, também é um vou descascar um bocadinho de batata e cenoura. E eu sou menina para ajudar. Pronto, então vamos lá. Então estava-me a dizer que aprendeu com o seu pai. O meu pai era um bom cozinheiro também. E a minha mãe também. Mas o meu pai tinha a mão para o cabrito e a minha mãe tinha mais a mão para as outras comidas regionais. Já viu como eles se complementavam bem? É, mas entendiam-se bem na cozinha, muito bem. E a Emília conseguiu o melhor dos dois. Sim, mas também levei na cabeça. E sempre quis cozinhar, ter um restaurante ou não? Olha, sempre gostei, por isso eu aprendi com eles, porque andava sempre de volta da cozinha, atrás deles. Desde pequenita? Eu vim para aqui com 4 anos, eu tenho 62.
Então este restaurante já era dos seus pais? Dos meus pais, isto era dos meus avós passaram para os meus filhos passou para a minha mãe. Então quantos anos tem o restaurante? A casa em si, a casa tem 100 e tal anos, mas o restaurante como o da minha mãe só tem 60, portanto eu vim para aqui com 58, tem 58 anos. É na cozinha que se sente mais feliz? É, toda a gente diz, ela se ela deixar a cozinha morre. E conseguimos convencê-la a deixar a cozinha para vir aqui falar um bocadinho connosco, isto já foi um milagre. Já. Não é? Muito obrigada. Nós vamos continuar aqui a descascar mais umas batatinhas, não é? Tá. Para ajudar pelo menos. Claro, já é uma boa ajuda. Até há bem pouco tempo, este era um local totalmente coberto por silvado. Hoje, graças ao orçamento participativo, as pedras contam-nos uma história. Estamos em Sande de São Lourenço. Isto, se estivéssemos no século III a.C., estaríamos num castro. Estamos numa casa recuperado. celta, não é? Isso. E o que é que estas pedras, este castro aqui, este conjunto de casas, nos contam? Conta-nos uma história de famílias que tinham, designadamente aqui nesta casa, viveriam 4 pessoas, não é? Porque as famílias também, ao tempo, não eram muito numerosas. O que os não conhecer é a forma como conseguiam viver em comunidade. E também a identidade tal que construíram muralhas para que ela fosse de tal modo identitária que não se pudesse confundir com mais ninguém. Mas o recurso à caça, o recurso à transformação dos metais, transformando-os para poder melhor trabalhar a terra, no caso dos machados e dos sachos, portanto conseguiam viver de modo sustentado. Aqui deverá ter cerca de 40 casas. 40, pronto. Era um grande povoado já. Sim, era já um grande povoado, embora aqui ao pé houvesse um maior, mas foi posterior. Era de facto já um grande povoado, e bastante muralhado. É aqui que está a gênese dos lusitanos, é aqui que está a nossa gênese, né? Portanto, há que perceber melhor estes sítios, compreendê-los para ter mais respeito, até pela própria identidade. Gonçalo, boa tarde. Olá, boa tarde. Escolheu aqui o sítio certo para ponto de encontro, já que estamos aqui perante a imagem de Francisco Martins de Sarmento, que acabou por ajudar a conhecer melhor a identidade desta região. Sim, o Martins de Sarmento é provavelmente o conterrâneo mais célebre de Briteiros, não é? Portanto, é uma pessoa que é a família dele, originária daqui de Briteiros, São Salvador, e foi um arqueólogo que viveu no século XIX, foi dos primeiros arqueólogos que houve em Portugal. E este Museu da Cultura Castreja está particularmente dedicado à figura dele, aos trabalhos dele, mas também à época que ele estudou, e que é a época da Citânia, que é mais conhecida aqui em Briteiros. E de todo esse conhecimento, e depois de muita investigação também posterior ao Francisco Martins de Sarmento, surge este museu, não é? Quando é que este museu abre portas? Portanto, o museu é de 2003, portanto a casa já existia, era a casa da família de Martins de Sarmento, mas o museu só foi criado em 2003, portanto a casa estava degradada, foi restaurada nesse ano e tem essa dupla função, portanto tem uma componente mais biográfica sobre ele, toda a figura do arqueólogo, começou a escavar a Citânia, e depois a interpretação da cultura castreja, que abrange a Citânia de Briteiros e o Castro Sabroso, que são os dois sítios aqui próximos e os dois sítios descobertos e começados a escavar por Martins de Sarmento. Portanto, nós temos uma componente biográfica, digamos assim, temos alguns objetos pessoais do Sr. Martins de Sarmento que faziam parte daquilo que era o dia-a-dia dele, da mesa de trabalho dele, uma das estantes da biblioteca. Ele tinha uma biblioteca com cerca de 5.000 livros, objetos originais do espólio pessoal.
Selecionámos várias fotografias que ele tirou, de um conjunto de cerca de 500 fotografias que foram tiradas por ele. Muitas são retratos de família, retratos de pessoas amigas dele, muitos retratos da esposa. A esposa. Exatamente, a Dona Maria de Freitas Aguiar. E depois temos fotografias das escavações. Portanto, ele foi o primeiro arqueólogo em Portugal a usar fotografia como forma de registro. Bom, nós aqui fizemos, no fundo, uma seleção de peças, não é? Peças que apareceram nas escavações da Citânia, mas também do Castro Sabroso, para que as pessoas tenham uma ideia daquilo que apareceu nas escavações. Viemos a Doninho conhecer a famosa Ponte Romana e para me falar sobre a ponte tenho já aqui o Sr. João. Olá, Sr. João, como está? Sei que é um entendido. Eu não sou entendido. É um curioso. Eu sou curioso. Exatamente. Sou mais curioso que Que entendido. entendido. Gosto das coisas antigas e, portanto, leio muito sobre isso. Não é? Sobre a ponte, eu acho que a data desta ponte é 1160, 1170. Mas a Ponte Romana, qual era o objetivo, qual terá sido o objetivo da construção desta ponte na altura? Era a única ponte que existia da passagem de Guimarães para o Conselho Pavelanhoso e excessivamente para as terras de Basto. Aliás, há uma história sobre esta ponte. Foi feita numa noite. Isso é uma grande lenda. Uma lenda foi feita numa noite. As mouras traziam as pedras à cabeça durante a noite e foi construída de um dia para o outro. Valentes mouras. Valentes mouras, é verdade. Valentes mulheres. E nós lá podíamos terminar este programa sem provar os famosos vinhos da terra. Estamos em São Lourenço de Santos para visitar uma quinta que tem mais de 6 gerações, a Quinta da Cancela. Olá, Artur! Assim, com este sorriso já! É assim que se recebe, não é? Bem-vindos à Quinta da Cancela. Obrigada. Desde 1720, eu acho que há aqui muita história para contar. Exatamente, são 303 anos, a casa está na família há 6 gerações, por isso temos um projeto de legado exatamente para que a gente possa manter esta propriedade por mais 6 gerações, em princípio. A casa está muito diferente da sua origem? Não, a casa está exatamente igual. O estado atual da casa é mais ou menos o que era desde o século XVIII, desde 1790, quando acabaram as construções. Nós fizemos um restauro da casa há 13 anos atrás, exatamente igual ao que era, por isso não alteramos nada, fizemos tudo exatamente igual ao que era. Neste momento, a propriedade também tem esta valência de alojamento local, não é? Exatamente. Nós temos turismo rural, temos a parte da produção de vinho e depois temos a parte de enoturismo, que é muito importante porque são 3 ramos de negócio diferentes, mas que fazem sentido todos em conjunto para este projeto ir a bom porto. Exatamente. Quantos quartos tem aqui? Temos 4 alojamentos. E, ocasionalmente, também preparam aqui refeições, não é? Para os vossos hóspedes? Sim. Nós não temos serviço de restaurante, mas cozinhamos a pedido, aliás, cozinho eu também a pedido, por isso sou homem dos 7 instrumentos e fazemos muito gosto porque é digamos que é a cereja em cima do bolo. Os nossos hóspedes têm outra experiência quando fazem aqui uma refeição cozinhada em casa, feita por nós. Lá está, que eu digo, isto não é um restaurante, é uma casa de família onde nós servimos refeições, não é um hotel, é uma casa de família onde nós recebemos as pessoas como se fossem amigos ou família. Muitos clientes estrangeiros? 95% estrangeiros. Como é que os descobrem? Descobrem-nos, obviamente, na internet, descobrem-nos no TripAdvisor, onde somos a casa número 1 de campo em Guimarães, somos a casa de campo número 1 no distrito de Braga e somos a casa número 5 no norte de Portugal, em 1500 casas. O que é que vamos beber, Artur? Então vamos beber o nosso rosé de Syrah, Single Vineyard, é feito apenas com uvas aqui desta vinha aqui de baixo. São vinhos feitos em muito pequenas quantidades, neste caso esta foi uma tiragem de 2.468 garrafas, por isso é uma produção bastante pequena. Então, Artur, o que é que brindamos? Então brindamos à tradição e à modernidade e ao futuro das próximas gerações. Ao futuro, então. Um brinde. Saúde.
É bom! Ah, é muito bom, é muito bom. Vestígios arqueológicos, uma homenagem à cultura castreja, gastronomia e vinhos, cantares populares, tudo coube neste Aldeias com História. A voz de quem fala com o coração sobre tempos idos, com saudade e que ficam aqui registados para sempre neste Aldeias com História. Sou rendeira, faço renda, ó do vir, vir amor. Cada metro a tostão e cada metro a tostão. Antes que a casa caia, ó do vir, vir amor. A cantiga terminou e a cantiga terminou. Vizinho!